Aqui hoje, o engenheiro Dr. Augusto Carlos Vasconcelos, um grande nome na engenharia. Então, a figura importante que a gente convidou nesse evento de 500 anos da engenharia no Brasil. Ele vem trazer uma larga experiência, inclusive uma visão crítica, uma visão interessante, uma visão madura. Dr. Augusto formou aqui pela POD, tem uma larga carreira docente, com vários livros, artigos, é empresário, participou em vários empreendimentos. Então a pessoa pode trazer muitas contribuições em termos de experiência, que é o que a gente está buscando nesses depoimentos. Bom proveito para vocês. Vocês ainda não me conhecem, mas eu lecionei aqui na Escola Politécnica durante mais de 15 anos. Vocês não tinham nascido ainda quando eu larguei o ensino. Depois de sair da Politécnica, eu lecionei no Mackenzie. Aqui na Politécnica eu era apenas assistente de estabilidade e eficiência dos materiais. Eu também fui assistente de cálculo diferencial integral e cálculo vetorial. Mas no Mackenzie eu dei a cadeira de concreto protegido. Dei até 1968. Depois eu larguei o ensino. Mas larguei o ensino, mas continuo com muitos contatos com os alunos, e através de palestras, através do Instituto de Engenharia, através do IBRACON e agora da ABES. Bom, espero trazer algumas novidades para vocês, mas, de modo geral, o que eu vou dizer aqui vocês já sabem. Já sabem, mas não pensaram, e não imaginam que já sabem. Então, eu vou apenas ressuscitar o que já está na mente de vocês. Bom, aqui saímos já amanhã, não é 27 de agosto, é 21, né? Bom, aconteceu. De que a palestra havia sido adiada, inicialmente era dia 14, né? Eu fiquei impossibilitado, porque eu estava viajando, pedi para mudar para a semana seguinte, de 5 a 8. Eu troquei 21 por 27. A partir de 1970, muitas alterações aconteceram no cálculo estrutural. Vocês não viveram naquela época para saber como era feito antes. Então eu vou contar para vocês. O cálculo era feito antes imaginando uma estrutura. Mas ao imaginar a estrutura, não tendo um conhecimento perfeito da estrutura, você pode imaginar essa estrutura funcionando a seu modo, o modo que vocês achavam que deve funcionar. Uma catedral gótica, por exemplo. Eu acho que nem o engenheiro de hoje saberia calcular uma catedral gótica, porque não tem uma estrutura totalmente definida. Mas se nós tivermos a incumbência de verificar como é que uma catedral gótica está funcionando hoje, para fazer alguns reparos, nós vamos imaginar uma estrutura que nunca ninguém pensou qual seria aquela estrutura. A estrutura foi imaginada por pessoas que não tinham ainda conhecimento, não sabiam como a estrutura ia funcionar e usavam mais a sua intuição. E usaram a intuição de uma maneira tão boa que surgiu a Catedral Gótica. Está aí, estão funcionando. A verdade é que muitas ruíram durante a construção. Houve casos de destruição completa pelo fato de não ter sido concebida adequadamente. Mas outras permaneceram. Ruíram muitas, mas permaneceram até hoje muitas catedrais. E hoje, com os conceitos que nós temos sobre durabilidade, sobre corrosão da armadura, sobre funcionamento das estruturas, nós podemos dizer, se a catedral gótica tivesse ferro dentro delas,
elas já teriam desaparecido. Quer dizer, elas sobrevivem até hoje porque não tem ferro lá dentro. Se tivesse ferro, esse ferro já estaria corroído e a corrosão teria expulsado o concreto envolvente, as pedras envolventes, e já teriam desaparecido. Felizmente, não tem ferro. Bom, então, como é que nós conceberíamos uma estrutura hoje? Vamos mostrar aqui, primeiramente, um desenho muito simples. Se nós tivermos no chão um pilar, e aqui outro pilar, nós podemos imaginar esse pilar terminando aqui, este outro pilar terminando aqui, e por cima deles, uma viga. Era assim que nós imaginaríamos. Então, uma viga colocada em cima da outra, no pilar. Mas, ninguém vai fazer isso separado. Vai fazer tudo junto. O que vai ser feito é isso aqui. Então, isso aqui é um pórtico. Como é que eu vou calcular? Vou calcular assim ou assim? Se eu calcular assim, eu estou calculando uma viga simples, apoiada num pilar aqui e apoiada num pilar aqui. E a gente representa isso dessa maneira, de uma maneira simplificada. Uma viga e duas setinhas para cima, que são os apoios. Esses apoios são justamente os pilares. Então, eu calculo essa viga como sendo solta, apoiada livremente de um lado e do outro, e depois coloco esse peso da viga em cima dos pilares, e os pilares recebem essa carga e a outra carga. Então, seria uma maneira simples de conceber uma estrutura. Mas, na realidade, isso não acontece. Quando eu faço a viga, eu faço tudo junto. Então, o que vai acontecer? Eu coloco a armadura embaixo. Vamos representar a armadura. Um gancho, coloco essa armadura aqui embaixo. O que vai acontecer? Essa estrutura vai deformar. Vai deformar assim, não vamos exagerar. Não é tanto, né? É menos. Mas ela vai, neste ponto aqui, nós vamos ter o seguinte: o pilar está aqui, a viga está aqui por cima do pilar. Na hora que a viga girar, ela vai abrir uma fresta. Então, a viga vai girar aqui, vai ficar apoiada na pontinha do pilar só, e vai abrir um vazio aqui. Esse vazio vai dar uma impressão de que a viga está rompendo ali. Aparece uma brecha, parece uma fissura. Então, se não existir uma ligação por meio de ferros do pilar entrando na viga, então poderá haver uma ruptura desse ponto. Se a viga deformar muito, aqui vai abrir muito. Então pode haver uma ruptura. E como é que ela foi calculada, como é que ela foi pensada? O indivíduo tinha que raciocinar muito antes de fazer o cálculo. Ele tinha que imaginar como é que isso aqui vai funcionar. Vai funcionar como uma viga solta ou vai funcionar como um pórtico? Então, conforme a maneira dele conceber a estrutura, ele faria o cálculo. Se fizesse o cálculo de uma viga solta, por exemplo, pré-fabricada, que fosse transportada e apenas colocada em cima do pilar, então, essa viga teria uma armadura só embaixo aqui, só por baixo, com ganchos. Então, essa viga seria considerada